Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo podcast voltado aos condôminos. O objetivo desse podcast é trazer você, condômino, para a sua vida em condomínio, para você entender o que é um condomínio, como ele surge. Então, para isso, nós trouxemos hoje o nosso primeiro convidado, que é o Arthur Guzzo, dono da Construtora Guzzo, fundada em 2008. Eu gostaria que você se apresentasse, Arthur, para falar com nossos ouvintes. Tudo bem, Fernandes? Tudo bem a todos, né? É um prazer estar aqui, podendo bater esse papo e discutir sobre a importância dos condôminos, né? E de todo esse conceito para poder realmente atingir o bem morar, né? Então, praticamente, nós estamos na construção civil trabalhando aí já desde... Eu formei em 96, né, mas nós estamos desde 91 envolvido com obra e a construção civil. Nós já são mais de 30 anos, são 34 anos, né, de estrada. E também todo dia aprendendo, né? Porque todo dia é um cenário novo, legislações novas, né? E desafios novos. E tecnologia, né? Tecnologias novas que vêm aí ajudando também a que a construção possa também partir para uma industrialização, abarcar essa parte da tecnologia para que os moradores também possam todos se beneficiar. Arthur, muitas vezes a gente vai morar num condomínio, pelo menos eu posso falar isso, né? E a gente não sabe a história desse condomínio, como ele surgiu. Então, seria a primeira pergunta para você como você escolhe um terreno para você construir um imóvel? É questão de classe social, localização? O que você leva em consideração a escolha do terreno? Eu vou morar num condomínio que você escolheu o terreno. E o que leva você a escolher esse terreno? Para o incorporador, ele tem que fazer um estudo de viabilidade, entendendo também o público-alvo do que vai atingir. Né? Então, a localização é uma das coisas assim que você não consegue mudar no empreendimento. Né? Porque a fachada você consegue pintar, a janela você consegue mudar, mas o local ele é sumamente importante para poder você ter a qualidade do empreendimento. Mas tudo também depende do que você quer atingir e mais do que isso. Às vezes a gente faz pesquisa de mercado para ver o que cabe naquele local, qual que é a pedida, né, que a cidade ou que os clientes desejam daquela localização. Então, em cima de todo esse estudo de viabilidade, a gente pode montar um produto específico. Que sendo um apartamento, às vezes, para uma família que é mais para um quarto, ou para 2 quartos, ou para 3 quartos. Então, tem muito disso dentro do mercado da construção civil, é que quem dita muito isso é o consumidor. Né? Para a gente tentar atingir o público-alvo e, com isso, tentar desenvolver um produto que realmente seja aceito pelo mercado. Né? E tenha viabilidade econômica, porque no fim de tudo, Fernandes, o investidor ele quer o retorno financeiro, né? Então a gente tem que tentar trabalhar com essas variáveis todas para tentar atingir o melhor possível. Mas uma das melhores coisas é que a localização é muito importante, porque a localização, aquele terreno, ele não muda mais. Essa localização, eu posso dizer para você que ela está mais voltada à classe social. É isso, porque hoje a gente vê muito condomínio sendo criado em periferia. Então, as pessoas estão saindo das casas normais, né, que a gente chama, indo para condomínios hoje de construtoras com 14, 15, 20 blocos de classe média baixa. Então, essa localização nem sempre ela é privilegiada. Então, nós podemos dizer então que tudo vai depender do público que você quer atender para aquela construção. Mas também tem a demanda financeira, porque muitas coisas também vêm de políticas. Né? Então, se você fizer uma pesquisa, muita gente, de cada 10, por exemplo, eles preferem um apartamento ou uma residência unifamiliar, onde ele tem um pouquinho mais de liberdade, onde ele tem um quintal, onde ele pode ter uma autonomia de mudança de fachada, sem ficar passando por uma assembleia de condomínio, né? Então, assim, e que seja também um condomínio, estou falando assim de um condomínio residencial, por exemplo, um prédio no chão. Né? Só que
muito disso depende muito também do planejamento urbano, depende do plano diretor, depende de diretrizes políticas para poder proporcionar uma viabilidade de tudo isso. Então, essas contas todas, elas vão sendo amarradas e vão acabando, né, Fernando, igual você falou, vai direcionando e às vezes, até pela ausência de um planejamento maior, estou falando a nível Brasil, né, uma ausência de um planejamento maior a nível de plano diretor, as coisas elas ficam elas não nascem planejadas, elas nascem às vezes de uma especulação, né? Então isso também acaba às vezes comprometendo um pouco a qualidade até de um projeto melhor, por conta das variáveis, porque na hora que a gente pega para fazer o planejamento, nós também temos que respeitar um monte de regulamentações. Nós precisamos olhar a CETESB, nós precisamos olhar o Departamento de Trânsito, nós precisamos olhar o planejamento urbano, aí tem a Secretaria de Planejamento. Então você tem um monte de variáveis e restrições para o projeto poder nascer. Essa seria uma segunda pergunta. Uma vez escolhido o terreno, quais são as principais dificuldades que você tem na implantação? E quais são os primeiros documentos que têm que ser preparados para a aprovação desse projeto? Nós temos que, dependendo do que vai fazer, por exemplo, se nós formos fazer um bairro novo, por exemplo, nós precisamos, vai ter mais de uma legislação, porque entra na legislação, por exemplo, na 6766, que é a legislação de loteamento, ou de loteamento fechado, para poder desenvolver aquele bairro, seja para fazer edificação de prédio, ou seja para fazer unidade autônoma, individualizada. E isso tem uma série de demandas que passa por plano diretor, que passa por legislações de Estatuto da Cidade, passa por diretriz. Às vezes você tem o DENIT, às vezes você tem a Ferras passando, às vezes só tem aeroportos que podem estar com rotas ali de trajetos. Então, é uma gama de estudos que tem que ser bem criterioso, né, para a gente poder estar selecionando aquele local. Uma vez selecionado o local, identificando a potencialidade disso e o público-alvo que pode consumir aquele produto, nós temos outros desafios, que é a fundação. Né? Então, exige um estudo de solos. Se aquele solo, nós não podemos fazer uma edificação onde foi um aterro sanitário, por exemplo. Sim. Isso já aconteceu no país. Né? Então você tem que investigar o solo, enquanto também se não tem nascente de água, né? Se isso não foi mudado ao longo do tempo, porque dentro de uma investigação, às vezes até foi mudado rota de rio. Né? E você voltar aí 30 anos, 50 anos para poder ir corrigindo às vezes esse cenário. Então, Fernando, assim, é uma energia e é um estudo bem grande, sério e multifuncional com vários profissionais especialistas para a gente poder realmente fazer com que tudo isso nasça antes da aquisição do terreno. Perfeito. E na questão do impacto de vizinhança, como que é feito esse estudo? A legislação ela tem mudado e tem exigido mais variáveis. Né? Hoje aqui, por exemplo, em São Carlos e várias cidades, já tem a exigência que é apresentar, junto com o plano inicial do empreendimento, o estudo de viabilidade. E esse estudo de viabilidade, que é o impacto de vizinhança, né? O estudo de impacto de vizinhança, ele vai também ver fluxo de impacto do trânsito, quantidade de veículos que você está colocando ali. Então, o estudo de impacto de vizinhança, ele é um estudo que ele não é conclusivo. Ele é um estudo que você levanta todas as variáveis e aponta todas as possibilidades de interferências. E aí você propõe medidas mitigadoras. Então não é porque você vai fazer um empreendimento que vai colocar lá 50 carros que isso é o impeditivo. Não. Você está levantando que ali você está demandando um fluxo maior de carro. E aí você leva uma medida mitigadora e o município, a Secretaria de Planejamento ou de Trânsito vai analisar se aquilo é possível ou não ser implantado. E também isso vai para água, para esgoto,
para águas pluviais, transporte público, creche, escola. Por exemplo, dentro da lei de implantação de um bairro novo, né? Seja prédios ou seja casas, tem que ter também a Secretaria de Habitação, que é em São Paulo, o GRAPROAB, ele não aprova nada se não tiver também um termo da prefeitura que vai ser abastecido com linha de ônibus, que vai ser abastecido com lixo, e tem que ter uma declaração que aquilo não foi utilizado como um lugar para resíduo de lixo ou de resíduo sólido. Então tem uma série de exigências que a gente tem que levantar tudo isso no estudo de impacto de vizinhança, apontar tudo que foi selecionado e apresentar isso para a Secretaria de Planejamento, para ela analisar e ver a viabilidade de aprovar aquele empreendimento, ou até, muitas vezes acontece, de exigirem alterações. Eu tive acesso recentemente a um estudo de impacto de vizinhança, feito pela PROAB, inclusive no mapa, estava de distância de um ponto de creche até o local que ia ser feito o empreendimento, onde seria feitas as linhas de ônibus, escola, posto de saúde. Então é muito mais abrangente do que simplesmente construir, pegar um terreno e começar a colocar as coisas. Uma vez que você escolheu o terreno, você pagou, fez o negócio com o proprietário, você verificou toda a viabilidade para a construção, passa aí a questão de registro em cartório. Sim. No cartório, o que você tem que apresentar? O que nós temos uma dúvida muito frequente na questão condominial. Quando você vai fazer o registro em cartório, você já leva pronto uma convenção e um regimento interno, praticamente pronto. E quando a gente pega um condomínio, né, por vezes se torna inviável aquilo que foi registrado. Como que funciona esse registro em cartório da convenção, por exemplo? É um copiar e colar? Porque eu percebo em alguns condomínios que é muito próximo uma coisa de outra. E principalmente na questão de regimento interno, ele não se aplica a coisas que está escrito, porque a civilização ela muda, ela altera. Como que funciona esse registro cartório? Como que você faz a colocação, a inserção desses documentos no cartório? Para proteção do comprador, né, do mutuário que vai adquirir aquela unidade futura, porque a incorporação ela é uma legislação que possibilita ao empreendedor fazer o lançamento do empreendimento em planta, quer dizer, aquele cliente, né, que é adquirente daquela unidade, ela não existe. Ali existe um terreno que não tem nada. E quem garante que aquilo lá que está certo, né? Que passou por toda essa gama, essa burocracia, e que aquele comprador de boa fé não vai ser lesado. Então, abriu-se uma legislação no Brasil, né, que você consegue fazer o empreendimento abrindo uma pessoa, um CNPJ, que a maioria das construtoras acabam utilizando esse instrumento, né, que é uma SPE, que é uma sociedade com um propósito específico. Então, essa sociedade com um propósito específico, ela tem começo, meio e fim. E quando você abre uma sociedade com um propósito específico e faz a integralização do terreno, e você faz o processo de incorporação, isso impede ao empreendedor alienar ou vincular aquele terreno para outras finalidades. Então, isso para o comprador, quando o empreendimento está incorporado, você tem uma garantia. Como as incorporadoras, o que elas fazem? Dentro dessa parte do memorial, do uso, né, manutenção, e o memorial também do condomínio, né, aquelas regras vigentes do que pode e do que não pode. A maioria das pessoas vão pegando um modelo padrão e aprovando isso lá no início como porque é uma exigência do cartório você ter essa regulamentação já pré-definida. Ela não pode falar, olha, a hora que montar os moradores escolhem todos os dizeres. Como isso fica para um futuro, e nós temos aí um gap entre a aprovação de uma incorporação e uma entrega final do empreendimento, aí vamos falar de 20 lajes, nós estamos falando de um negócio quase de 3 anos, né? Você tem muita mudança
de comportamento do ser humano, Sim. você tem mudanças de... Nós estávamos conversando aqui há pouco, né? Da inteligência, né? Tanto artificial e da tecnologia, como ela está mudando e facilitando a vida das pessoas e também mudando muitas coisas do jeito que se construía 5 anos atrás, já não se constrói mais, né? Então a gente pega esse tempo de evolução. Para o incorporador, Fernando, a gente sempre tem aquela visão assim, vamos fazer um estatuto básico para que depois aqueles moradores de fato eles mudem. Só que também existe toda aquela dificuldade de mudança lá na frente. Então, realmente, o que nós fazemos, o que a gente, né, e eu também faz, a gente tenta imaginar alguma coisa e vai copiando dos empreendimentos anteriores para a gente poder protocolar uma exigência do cartório para poder cumprir todo aquele rito, né? De monte de coisa. Então, realmente, a gente sente essa dificuldade, tem essa deficiência, porque entre o que a gente registrou no cartório e entre o que é o ideal para os condôminos, tem um abismo. Então, isso precisaria ter um movimento facilitador, né, de tentar trocar isso lá na frente. Talvez as incorporadoras, antes de entregarem o prédio, com a maioria dos compradores, tentar rever e alterar antes. Mas é tudo uma luta, é um desafio. O que eu percebo? Que eu estou recebendo um empreendimento agora, isso não é levado para o condômino, essa convenção e esse regimento, para a primeira assembleia. Então, é uma dificuldade do síndico quando ele assume, por quê? Como não é levado, como a maioria dos condôminos sequer teve acesso, eu poderia já fazer essa alteração na primeira assembleia, ou aprovação de uma alteração, criar um conselho anteriormente dos condôminos para mexer nesse documento, porque na primeira assembleia, 100% ainda está adimplente. Daí para frente já começa a inadimplência, começa a dificultar o trabalho do síndico. E talvez uma dica, né, para sua empresa, que já tem muito tempo de estrada, desvincular a convenção do regimento. Hoje é uma dificuldade nossa também, que é tudo vinculado. Então, o morador, ele carece de informação, né, para um documento que está praticamente pronto, né, e essa carência de informação faz com que tenhamos dificuldade de fazer alteração no futuro. Tá? Então, talvez seria uma dica aí da questão de construção. Precisaria ver, aí eu não preciso analisar como é que está a legislação do cartório, para ver se o cartório, porque tem muitas coisas que a gente também somos obrigados a fazer por conta da legislação. Então, eu não sei se é permitido essa desvinculação, mas o que eu sei é que, por exemplo, os nossos clientes e todos os clientes, porque a partir do momento que está incorporado, e isso quando você assina um contrato de compra e venda do empreendimento, todas essas regulamentações tem que assinar junto. Então, o adquirente da unidade, né, seja casa, ele mesmo no loteamento fechado, essas regulamentações, ele assina junto, concordando. Então ele tem... nós somos no jeitinho brasileiro, ninguém lê o que Não, tudo bem. Mas assim, eles no ato da compra, você vem com tudo isso já com regulamentações. Não é? Agora, como adequar isso, nós vamos precisar... É questão jurídica. Né? É questão jurídica, precisaria talvez também uma cultura a partir de agora também, que os adquirentes já comecem a se organizar enquanto grupo e a parte do síndico não entrar na hora, mas talvez entrar 1 ano antes. Sim. Já analisando, já sendo contratado. Então, assim, os moradores também se reunindo, já interagindo mais com a obra, mais com as incorporadoras. Também eu acho que esse afastamento, né? Porque fica só esperando. Quando entregar a chave, eu assumo. Exato. Eu acho que a partir do momento que comprou, já se assumiu. É um casamento, né? Tem que ter uma participação efetiva. Então, né? eu acho que também tem que ter o amadurecimento dos incorporadores, mas também uma visão um pouco diferente também dos compradores, para que eles possam profissionalizar e já contratar esses profissionais
com uma antecipação. Aí eu acho que começa a mudar muita coisa, porque tudo antes é mais fácil É mais porque aí você não. O bombeiro ainda não recebeu o prédio, a prefeitura não recebeu o prédio, porque depois de cumprir tudo que foi acordado lá no cartório de registro de imóveis. Há uma verificação de tudo daquilo. Então, o sistema de água e esgoto recebe, a prefeitura recebe, o trânsito recebe, né, CPFL, a CPFL recebe. Então, se a gente faz isso antes, Fernandes, eu acho que seria o ideal para poder até a coisa já vir. Inclusive, na parte de entrega do empreendimento das áreas comuns seriam mais fáceis, porque esse profissional já estaria acompanhando. Acompanhando a obra. Acompanhando e pondo um profissional, por exemplo, para poder fazer a verificação. Né? Coisas que na prática acabam não acontecendo, porque a gente faz a entrega dos apartamentos e aí você não tem ali um síndico pré-estabelecido e você entrega a área comum, por exemplo, junto. Né? E aí depois passa 1 ano, passa 2 anos e... Começam os problemas. Não, e até não tem toda aquela coisa formal, e aí você não cria a cultura, né? Porque o brasileiro, e aí também é uma deficiência, assim, do nosso modelo de construção. A nossa construção ainda, ela está muito no artesão. Ela depende muito do artesão, que é o artífice, aquele que faz na obra. Né? E isso, para a gestão de qualidade e do que nós estamos entregando, é muito complicado. Porque se você comparar com a loja, por exemplo, com os móveis, que eles são todos industrializados, e existe uma montagem na obra, e você tem uma tecnologia embarcada no móvel, né? Onde você tem tudo plano, você faz muita parte com tecnologia, e aí você usa o canteiro de obra para montagem. Na construção civil do Brasil, ela é invertida. Então, a gente tem muito improviso por conta da cultura. Então, isso também, a construção civil, ela tem que passar por uma reflexão. A formação do profissional tem que passar por uma gama de matérias que nem é dado na universidade, para que tudo isso vá somando, para que o profissional realmente, a gente tenha um produto de excelência. Porque fazer tudo hoje, né? Até uma crítica que eu fico... A gente pegar um bloco cerâmico e colocar no 20º andar para assentar com uma argamassa, que é uma coisa rígida, com chapisco, com reboco, com selador, com pintura, que é um negócio que, por garantia das próprias... Podemos pegar as melhores tintas do mercado. Você lê o manual da tinta, a recomendação é refazer a cada 1 ano. Então, assim, a gente fica com um processo muito artesanal numa coisa que mereceria já um olhar industrializado. E isso vai começar, já está começando no Brasil, mas também tudo vai somando para o desafio do síndico, né, e dos condôminos, daquela manutenção de tudo isso, né, e a durabilidade de tudo isso. Né? Então, isso tudo eu acho que também nós como profissionais e a própria escola, né, a universidade, ela tem que rever como também está formando, porque senão... Porque a construção civil, você vê, tudo está na frente. A construção civil de 200 anos, 100 anos, ela fazendo do mesmo jeito. Mesmo jeito. Já estamos assentando o bloquinho. Eu queria aproveitar esse gancho que você deu, eu queria que você se aprofundasse um pouco na questão das dificuldades para levantar o prédio. Desde a fundação, qual é a dificuldade hoje? É a questão financeira, é a questão de prestadores de serviço, é a mão de obra mesmo, propriamente dita, porque acontecem os atrasos na entrega das obras, e normalmente esses atrasos acontecem porque muita coisa ficou para trás, né? E tenho percebido que a falta de mão de obra é o que mais pega. O que você tem a dizer sobre isso? Fernandes, vou pegar alguns dados de cabeça aqui.
o Sistema S, né? Eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial e do Agronegócio de Jabuticabal há 7 anos atrás. Nós, naquela época, a gente já tentou, isso no final do mandato, isso tem mais de 10 anos, né? Nós já tentamos, junto com o Senai, né, e com o Senac, fazer a formação de profissionais. E desde daquele tempo a gente já identificava que o Senai ele tem muito curso técnico e nós não estamos tendo, por conta do não avanço da construção civil, o interesse. Então, hoje, nós temos dados, se a gente pegar aí e der um Google aí no Senai, por exemplo, o tanto de curso que foi aberto e o tanto de curso que não se iniciou por falta de inscrição. Na construção civil, a média do artesão, né, do profissional ali, ou seja, o carpinteiro, o ferreiro, o assentador de bloco, de piso, ele está há 41 anos e crescendo 1 ano por ano. Então, significa que o ano que vem, esse ano agora, o profissional de 41 anos está com 42, daqui a pouco vai estar com 43, e você não está repondo o profissional. Primeiro, nós temos uma legislação que nós não podemos colocar dentro da construção civil menores de idade. Então você não consegue formar eletricista, encanador, o artesão por uma série de problemas de legislação. Quando esse profissional ele está com 18 anos que ele pode vir, ele não quer, e eu também dou razão a ele, a carregar um saco de cimento 50 quilos. Ou pegar um pallet de bloco e ficar levando no 20º andar para poder pegar uma massa, né, que é muita energia, Fernandes. Uma parede, por exemplo, nós estamos falando de 195 quilos por metro quadrado. Uma parede industrializada, né, ela pesaria 40 a 45 quilos. Então, o que a construção civil precisa fazer é que precisa entender essa mudança. Entender que o jovem quer tecnologia. Entender que os nossos produtos precisam ser melhores. Que nós precisamos industrializar tudo isso. Porque os desafios são grandes. Então, se nós temos uma fundação, por exemplo, que nós dependemos do sol, da chuva, e aí dependendo do lençol freático, né, não podemos atingir ou vamos atingir. Então, ali na fundação, para tirar o prédio do chão, por exemplo, às vezes você planejou 60 dias e você demora 6 meses, por conta de adversidades. Aí tudo nós estamos fazendo em campo aberto. Então, se a gente conseguisse fazer um sistema híbrido, aonde a gente viesse com a industrialização e trouxesse esses profissionais jovens, aonde eles pudessem fazer uma construção de um painel de parede com maior qualidade de conforto térmico, acústico, salubridade, menos manutenção, feito numa pequena fábrica, e a gente levasse esse componente em obra, como os móveis, nós estaríamos industrializando parte do processo, estaríamos adquirindo essa mão de obra que está ficando fora do mercado, e a gente estaria revolucionando a construção civil. Eu vejo que o modelo para as incorporadoras, do jeito que nós estamos fazendo obra, ela não vai muito mais para frente, porque nós não vamos ter mais profissionais, bons profissionais, porque um profissional, um artesão, Fernandes, para ele ter uma experiência, ele precisa de 10, 15 anos. Sim. Então, mas um profissional com 20 anos, ele não tem capacidade, ele não tem a visão do todo, ele não tem tempo de formação, por ignorância mesmo, porque ele não aprendeu. Então, quando ele vai chegar a 30, 40 anos, ele já também está chegando numa curva onde esse sistema construído muito pesado fica muito difícil. Então, acho que nós vamos ter que dar as mãos aí com a tecnologia, com os novos avanços, com a industrialização da construção civil para corrigir essa curva, né? Eu vejo dessa maneira, e até para não ter atraso de obras. Deixa eu aproveitar, né? A gente está colocando algumas coisas em destaque. Uma vez construída, a documentação está toda pronta, você vai escolher uma administradora e você vai escolher uma empresa para comercializar aquilo que você está construindo, os apartamentos. E tem a questão do manual do proprietário também. Eu percebo que os moradores sequer leem o manual do proprietário e começa, com o passar do tempo, a perder as garantias
que estão na legislação, tem norma técnica para tudo isso. Explana para mim um pouquinho sobre o manual do proprietário. Qual a importância do manual do proprietário e qual é o que o proprietário tem que levar em consideração para que ele não perca a garantia do imóvel? Tudo isso é muito importante e veja que tudo isso é muito recente. Se eu não me engano, a norma de desempenho ela vem ali 2018, salvo engano ali, mas por ali. Dentro dessa norma também vem uma exigência de que os construtores entregassem um manual. Porque a partir do momento que você tem uma norma de desempenho, exigindo uma construção melhor do que estava se entregando, né, a nível... então isso começa em 2018, mais ou menos. E você tem um manual do proprietário, que esse manual do proprietário é um manual de preservação, de manutenção, conservação, né, e de garantias. Então ele é um manual que ele... Completo. E ele vale para o inquilino e vale para o proprietário. Porque também o inquilino que aluga o imóvel, ele acha que, como não é dele, ele também não precisa fazer nada. Né? Então, todas essas coisas, elas mudam. E isso vem muito, por exemplo, uma coisa fácil para a gente entender é a cultura do carro. Né? Então, se você comprou um carro e você tem o pneu, que é um componente. Aquele pneu, ele tem uma validade. Ele tem uma validade e ele tem uma durabilidade e tem uma garantia. Desde que você faça rodízios, né, a cada 5.000 quilômetros e alinhe e faça balanceamento, né, a cada 10.000 quilômetros. Pelo menos uma vez. E se você não faz isso, você perde a garantia. Então, basicamente, e com isso você também tem o quê? A longevidade do pneu. Então, dentro do manual de preservação, manutenção e de garantia, né, que é o manual do proprietário, e inclusive tem as câmaras brasileiras da construção civil, tem a CEBIC, onde você pode baixar, porque isso está tudo normatizado, né, que a gente também tem que seguir, não pode fazer do achismo, né, e como os construtores eles não produzem os componentes, então a gente pega coisas e monta. Então, por exemplo, uma torneira. A torneira, alguma empresa fez a torneira. Nós vamos colocar a torneira lá. A torneira exige uma manutenção, uma preservação e um cuidado. Nós vamos ter que pegar o manual da torneira e inserir. Né? Então, na parte... Vamos falar da rede elétrica. Então, a rede elétrica precisa fazer a verificação das tomadas, dos disjuntores, das teclas, a cada 6 meses. O carro, você tem que fazer a manutenção a cada 6 meses. A gente compra um carro de 100 mil reais e você gasta ali manutenção a cada 6 meses de mais ou menos 600 a 1.000 reais, dependendo do modelo, marca, mas é mais ou menos isso. Né? Então, a mentalidade nossa tem que mudar, porque aquele adquirente como a casa não sai do lugar, a gente acha que não precisa de manutenção. E pelo contrário, ela precisa. Então também tem uma cultura que é culpa nossa, dos profissionais, né? E que também acabam não incentivando, fazendo propaganda. Então tudo isso colabora para que as coisas vão se deteriorando por falta de manutenção. Então, às vezes... não seria por falta de orientação, mesmo porque a gente compra produtos, eu me coloco nessa lista, a gente compra produto eletrônico e não lê o manual. Sim, então, é onde que você falou, de repente, de contratar ou aprovar um síndico antecipadamente para que ele possa estar orientando os condôminos, já antecipando isso, para que ele mesmo não tenha um prejuízo no futuro. Não, perfeito. E uma coisa, né? Assim, lendo a legislação, eu entendo que, claro, que dentro da propriedade privada particular da unidade autônoma, privativa, você não tem como forçar uma manutenção. Olha, você pode oferecer, enquanto condômino, o seu síndico, né, profissional, que, olha, fechamos um pacote e vai custar R$40, R$50 por unidade para o eletricista, a equipe especializada, fazer a manutenção de elétrica. E também ver as garantias, é igual carro. Sim. Então você vai lá, né, você faz aquela manutenção, faz a verificação, aperta o parafuso, checa os disjuntor, vê se não está escapando energia. Estou falando só na parte da parte da rede elétrica. Né? Então, dentro do apartamento, a pessoa pode negar, não quero que entre. Ok, assina aqui. Dentro da área comum,
Eu também vejo que nós temos que ter um comportamento e uma mudança de que o síndico que ele tem que informar. Vai ser feita a manutenção, porque eu sou obrigado pelo manual a fazer. Não vou fazer uma assembleia pedindo autorização, fazer 3 cotações para... Não, já é um cumpra-se. Porque mesmo porque, profissionalmente, se você não faz, você prevarica. Sim. Então também, e os condôminos não entendem isso. É a responsabilidade civil. E eles não entendem, né? Eles ficam bravos. Não, você está gastando aí com jardinagem, você está gastando com eletricista. E não é, você tá fazendo a manutenção devida e a prevenção que exige aquele empreendimento. Então eu acho que tudo isso é um trabalho a ser feito a várias mãos, né? De conscientização, e também de mudança de cultura, mudança de visão mesmo, né? De como a gente encarar tudo isso. Né? Recentemente eu peguei um condomínio, né, que na verdade está em fase de implantação ainda. Não vou citar o nome da construtora, que não é o caso, mas na convenção tem uma previsão de 5% de fundo de inadimplência, tenho 5% de fundo de reserva e eu tenho 15% de fundo de obra, ou seja, de manutenção. Ou seja, já está vinculado na convenção essa verba para fazer esse tipo de manutenção. Sim. Ou seja, o condomínio só consegue alterar isso se alterar a convenção, né? Que não é o caso, porque eu acho que seria muito importante isso, vir já, até mesmo para a construtora, falar assim, eu fiz o que eu pude para que vocês tivessem recurso para vocês fazer manutenção e eu não ter que negar uma garantia para vocês. Então seria uma atualização em condomínio, em convenção, que eu achei muito importante, achei super interessante. Muito bacana. Muito bacana. Tem que ser implantado. Né? Tem que ser implantado. Então, aquela troca de informação, realmente, síndico, construtora, antecipando a entrega. Aí, antes mesmo de fazer até o empreendimento, né? Na hora que você vai registrar o empreendimento no cartório, o que eu posso levar de inovação para aquele condomínio, pensando daqui 10, 15 anos, o condomínio ter saúde financeira e ter uma estrutura adequada, uma manutenção adequada. Então seria uma mudança de comportamento que seria importante. Comportamento, de visão e também aquele processo, né, de aprender com o erro, o que foi esquecido, né, que a indústria consegue fazer bastante isso. Né? Então você faz o protótipo, né, e você vê os defeitos e melhora o protótipo. E isso vem, né, o Ford já fez isso, Toyota faz isso, né? Que é o sistema de excelência. Então, toda hora você está conseguindo. E veja, né, Fernando, o desafio nosso, enquanto administrar os profissionais, né? Porque nós estamos trabalhando com profissionais. Mas hoje, você pega uma montadora de veículo que passa por tudo isso e que já estão aí há quase, né, 100 anos trabalhando, você pega carros que vêm com falha. Sim, vem. E com um processo controlado, dentro de um mesmo lugar, feito no processo de repetição. Então, tem todo o procedimento padrão. Você tem testes que você tem que fazer, você tem verificações. Agora, quando a gente coloca isso para o canteiro de obra aberto, exposto a sol, chuva, vento, adversidades. Mas às vezes pessoas não qualificadas. Até por conta, né, mesmo que a gente forme, sempre você fica com uma deficiência. Então, assim, o desafio nosso, ele é muito grande para poder evitar problemas, né, por conta da tecnologia que a gente constrói. Então, eu acho que uma grande força que nós, incorporadores, construtores, temos que fazer é vir inclinando para o processo da industrialização. Deixa eu te perguntar na questão de comercialização. O que eu tenho percebido também é que a construtora, quando lança um empreendimento, ela passa para a imobiliária, quem vai comercializar, uma previsão orçamentária. E o empreendimento demora 3, 4, 5 anos para ser entregue, e essa atualização ela não acontece na previsão orçamentária. Ou seja, daqui 4 anos o cara está falando que vai vender o mesmo apartamento com uma previsão orçamentária de 3 anos atrás. Então eu percebo que existe uma insatisfação muito grande do cliente, porque não é atualizado ano a ano a possibilidade de pagar um condomínio mais caro. Então eu vendo o apartamento em 2020, em 2025, quem está vendendo está dizendo assim, vai continuar nos mesmos R$300, a realidade não é essa.
Então, o que leva em consideração? O que você leva em consideração para a escolha de uma empresa que vai comercializar seu imóvel? E se você, como construtor, interage depois de fechar o contrato com essa empresa, justamente para que ela mantenha a atualização para o novo cliente? Esse é um dos maiores gargalos e um dos maiores problemas para os incorporadores. Porque o que acontece? Se nós formos falar que nós vamos fazer um empreendimento, nós vamos pôr ali uma energia de 20 milhões, né, de um prédio. Aquilo lá é a nossa vida durante 2 anos, 3 anos. Quando a gente procura uma imobiliária, e o que as imobiliárias querem? Uma exclusividade. Então, muitas das vezes, a gente faz esse contrato de exclusividade. Só que a imobiliária não tem só nós. Então, isso também é um negócio... A exclusividade é só de um lado. É só de um lado. Então, isso é muito complicado. Então, são dificuldades que a gente enfrenta no mercado, né? Aonde tudo vai colaborando para uma disputa quase que numa prostituição. Realmente falando, sim, porque fica uma coisa que você sai do bom senso e vai para a coisa lá do queima-queima. E isso, quando o lado da venda não vende um produto, ou ele só está querendo tirar um pedido, ele está denegrindo todo uma cadeia de coisa que ele, às vezes, desvaloriza o imóvel. Isso respinga na construtora. Não, respinga no mercado inteiro. Inclusive no cliente que comprou como uma valorização. Ou para um investimento da sua vida. Porque imagina, você adquirir um imóvel aí que seja de 100 mil reais ou de 300 mil reais, é uma coisa, é um passo importante. Né? E as pessoas, elas também querem ali aquela satisfação e aquela valorização do produto. E quando a coisa vai escapando da mão todo esse controle, né, e as coisas vão acontecendo, você também tem ali aquela propaganda que não fica positiva. Então, um vendedor ou um parceiro que começa a falar qualquer coisa, ele pode queimar o produto. Então, são várias variáveis, né, que é um gargalo. Então, o que eu vejo que as incorporadoras foram fazendo? Por conta dessa dificuldade de fidelização, de controle de dados e tudo, muitas delas acabam contratando alguns profissionais para que, primeiro, elas conheçam o produto. Que é vendam o produto, porque você não sabe nem o que está vendendo. Exato. Né? Tá vendendo que é a maioria das vezes. Né? Que está comparando uma caneca de porcelana, bem bonita também. O presente. Ficou bem bacana aqui, né? O logomarca, tudo aqui, e com um negócio de plástico. E não dá. Então ele fala assim, olha, mas lá não sei na onde, que é a tecnologia é completamente diferente, lá tá vendendo por tantos reais o metro quadrado. Aqui, e aí começa uma guerra. Uma comparação injusta. E uma guerra, fica uma guerra. E todo mundo perde. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Então, isso é um grande desafio que a gente também tem que... Percebe que tudo que nós estamos falando aqui, porque a construção civil de quase tudo que se produz no país, ela é a mais arcaica. É que tá para trás. Não para trás, não. Porque a tecnologia está aí. Ela não usa. Nós não temos industrialização. Se tem assim, eu estou falando assim, no Brasil, como geral, quanto que é industrializado? 1%? 0,5%? Nós estamos ainda realmente... A construção civil ela precisa passar por uma revolução. Como o agronegócio fez, como a parte de imóveis fez, como muitas coisas, que vai acontecer, e vai acontecer agora por conta da mão de obra, falta da mão de obra. Nós tivemos, a partir da pandemia para cá, aumentou 55% o custo da construção civil do jeito que a gente está fazendo. Isso também está gerando possibilidades que outras tecnologias venham e avancem. Né? Então, a gente estava comentando aqui, se você tem uma tecnologia e você pode colocar um interfone com um aplicativo dentro de um smartphone que você pode atender por fora, e aí você não vai gastar fio, você não vai gastar... Quer dizer, por que não fazer?
A tecnologia está aí. Tá aí. A gente Então pode- nós precisamos realmente. Só que isso não dá. Hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando um negócio e inserindo. Não está sendo pensado como uma construção em BIM. Né? É, Desenvolvido tudo integral a partir da planta, como fosse a incorporação, que nós estamos conversando. Então, tudo isso está em germe, está nascendo no Brasil. o que eu percebo é que, por exemplo, a construção, você faz um empreendimento e quando o condomínio assume o condomínio, precisa fazer algumas alterações, por exemplo, colocar em tecnologia facial. Aí a empresa que é contratada, ela tem que fazer toda a infraestrutura que ela não foi pensada para aquilo. Ou seja, começa a quebrar a parede num condomínio novo. Então, embarcar essa tecnologia já na construção seria muito importante e até baratearia muito o custo. E se você perceber, no Brasil, é diferente de outros países. Por exemplo, nós não temos padronizações. Então, por exemplo, se você pega um acabamento de registro de uma marca, ele não cabe na outra marca. Você precisa pegar um adaptador. O adaptador custa o preço da base. E a tomada? Se você precisar substituir uma janela rapidamente por uma outra, a medida não bate. Então, tudo é feito no país para ter exclusividade e minar o concorrente. Essa visão nossa de quase de um querer matar o outro é ruim, porque nós precisamos de um processo colaborativo e não num processo de disputa. Então, a nossa visão precisa mudar para a padronização para que as coisas se encaixem. Então, se a gente for pegar, eu acho que quem mexe com... Se você pega a câmera de uma marca, não bate com o software do outro. Então, tudo é feito para poder amarrar. E isso, quem paga, quem sobra para o consumidor... É o fim da linha. É o fim da linha. É o fim da linha que vai E isso também eu acho que é uma visão que, quando a gente vai criando maturidade, nós vamos ver que no processo colaborativo, ninguém perde. Mas no processo de disputa, a maioria perde. Então, eu acho que também nós temos que passar, e isso também tem que nascer, aí volta, é tudo uma cultura, né? Você volta na universidade, você volta, mas vai caminhar para isso. Porque tá ficando insustentável. Então, eu acho que essas coisas que você pega um componente e que ele é versátil, eu acho que isso também vai muito das incorporadoras exigir isso, né? Então, acho que isso, tudo que nós estamos conversando aqui, o pessoal pegar aí daqui 5 anos esse podcast e falar assim, puxa, ó, agora eu já consigo clicar uma coisa. Ó, isso aqui, olha o microfone. Aqui você pega um cabo de uma outra empresa, clicou aqui, funciona. Não importa a marca. Foi mais ou menos o que aconteceu com a tomada. Exatamente. Trocaram a tomada e ninguém conseguia encaixar na tomada. E não tem nem a terra para pôr o terceiro pino. Exato. Para encerrar, eu queria fazer mais uma pergunta. Todo o empreendimento ele foi construído, toda a documentação. Aí nós estamos pensando agora, né? Essa pergunta é voltada para o seu cliente final, que é o condomínio. Como que você define a administradora que vai fazer o primeiro gerenciamento do condomínio? Porque, por força de lei do Código Civil, quem administra o condomínio não é a administradora, é o síndico. Né? Mas antes do síndico já vem uma administradora que ele faz o edital, que chama a assembleia para aprovar o síndico, e normalmente essa administradora ela permanece no condomínio, mesmo contra a vontade dos condôminos. A gente vê isso inclusive em convenção, que a construtora ela tem o direito de permanecer com a mesma administradora por mais 2 anos depois da entrega. Eu já vi algumas convenções dessa forma. Qual é o vínculo da construtora com a administradora? Se esse vínculo ele é sadio, ou caberia aí uma contratação de uma empresa que não fosse a administradora para fazer uma assembleia inicial, aí sim o síndico ser eleito, ele procurar uma administradora, ele procurar as terceirizadas. Como que é o seu trabalho em cima disso? Isso é um outro desafio, né, Fernando? Porque para nós, no meu caso particular, quando a gente faz empreendimentos, às vezes, em cidades diferentes, muitas vezes a gente não conhece muito como é que funciona e o que você tem ali de profissionais trabalhando. Então, como que a gente vai procedendo? Conversando com os clientes que compraram os apartamentos ou as casas, a gente vai perguntando naquela cidade quem que seria uma indicação por falta de ignorância nossa, por não ser daquela região.
Então, muitas das vezes, a gente indica um início perguntando para os moradores, né? Os clientes Os que condôminos. compraram, para os condôminos que adquiriram as unidades. Mas não é o ideal. O ideal, eu acho que é a gente começar a ter a mudança de mentalidade mesmo e voltar um ano para trás e montar isso lá atrás para poder fazer toda Essa essa preparação. preparação, rever tudo aquilo que está lá, já ter já uma comissão montada, essa comissão já está acompanhando a obra, ela já está participando lá antes da não tô falando um ano antes, né? Ó, Fazer uma antes da leitura da entrega das coisas, convenção, vim junto com a construtora, vim pegando uma assessoria jurídica, vim profissionalizando tudo isso, contratar num primeiro momento ali uma empresa e aí nascer tudo isso antes. É uma gestação, vamos por 9 meses, né? Uhum. Que seja. Eu acho que isso é o ideal. No nosso caso, a gente acaba escolhendo por indicação. Por indicação. Porque nós não ganhamos nada com isso e só queremos também Também ela quer facilitar. que essa empresa, não, que essa empresa realmente possa, de mãos dadas com a incorporadora, com a construtora, para que a gente possa andar junto. Porque problema vai aparecer. Vai ter, todo momento. E a gente tem que pegar isso rápido e ir resolvendo. Então, o ideal para as incorporadoras, para as construtoras, é que isso saia junto, né? Então. Na hora que for entregar o bolo, ele tem que estar pronto. É um outro Teoricamente, desafio. né? E não dá. Porque o que eu acredito muito, não dá para uma pessoa, uma incorporadora ser tudo. Eu acho que esse tipo de coisa não funciona. Porque senão a gente vai querer dominar o mercado. Ó, então, isso é o desafio. Olha, eu não tenho lá imobiliária que é com fidelidade a nós, aí eu sou obrigado a montar um braço de vendas porque a gente não encontra no mercado. Aí eu sou obrigado, como a gente não tem a parte aí do jurídica, sou obrigado a contratar um advogado para poder. E aí vai ficando ruim. Porque. Custo. É custo, mas aí também não diversifica. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir profissionalizando todos os segmentos, quanto mais a gente for formando esses profissionais, mais a gente vai abrindo também uma cadeia de serviços, né? Seja de prestação de serviços e de bons profissionais. Então, eu acho que tudo isso está colocado na mesa. É gigante o desafio, né? Para poder. Mas eu acredito que nós temos que começar isso antes. E não deixar, porque para a gente, nós estamos lá, depois de 3 anos, acabando a construção. Já está ali. Ansiedade. Aquela ansiedade. Você quer entregar, né? Porque, poxa, tem que cumprir prazo. E aí, às vezes, está atrasado ali 2 meses, 5 meses. Então, você já quer entregar. Então, chega na hora lá da burocracia, pega o que está no cartório. Pô, faz a reunião dos condomínios aprova e entrega para eles. Basicamente, acaba acontecendo isso. Não é o ideal. Seria pegar a batata quente e jogar na mão. Não, a gente pega o que já foi aprovado lá antes e entrega. Né? E vai do condomínio andar com as próprias pernas. Mas eu acho que isso aí tem que antecipar o passo. Eu acho que aí, parabenizando o podcast, para poder orientando. E realmente isso aqui é uma informação. Já muda o olhar do não tem ideia do cliente, né? E ver que ninguém é inimigo de ninguém. Nós só estamos meio que faltando unir, fazer o processo corporativo, né? Então fica mais numa situação de disputa que o mercado inteiro ganha. Então eu acho que tudo isso precisa ser somado porque essa energia vai. Vamos trabalhar para isso. Eu fui eleito recentemente em um condomínio que eu não recebi ainda, que está na fase de implantação, já sou síndico há praticamente 1 ano. Então faz um já ano, dá para implantar tudo isso que nós estamos conversando. Tudo isso aqui a gente já está, inclusive já estou implantando e orientando os condôminos. De como é viver em condomínio, que 80% ou mais não sabe o que é viver em condomínio. Eu tive condôminos que já falou, se eu soubesse que era isso viver em condomínio, eu não teria comprado apartamento. Então é assim que funciona, as pessoas não têm conhecimento do que é aquilo que estão comprando. Arthur, eu quero agradecer, eu queria que você fizesse as considerações finais, né, e fica à vontade para falar o que você deseja. Temos a agradecer a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo, né, e a ideia é realmente... Quem está escutando aí, os ouvintes, né, Fernando, entender quanto que
de situação precisa para poder entregar ali, que seja uma casa de 50 metros quadrados ou seja um prédio de 10 mil metros, né? A energia é a mesma, o desafio é o mesmo, e que a gente possa tomar cuidado com o manual de preservação e de manutenção do empreendimento e entender que a obra não é porque ela não sai do lugar que ela não precisa, eu acho, de manutenção, né? Nós temos que... E se nós analisarmos, nós precisaríamos gastar mais energia, né? Não, mas se a gente compra um móvel, né? Seja um móvel, veículo, né? Motorizado, você tem uma energia ali de manutenção e você tem uma desvalorização desse móvel. Então, esse carro, aqui 10 anos, praticamente não vai valer nada. Então, nós temos uma desvalorização de 20%, né, em média, de carros de alto padrão. E se você pegar, e com um custo elevado aí de manutenção de 5 mil, 6 mil reais a cada 6 meses. Então, eu acho que o olhar proporcional aí, se seja a construção de 100 mil reais, 80 mil reais, ou a de 1 milhão, não importa, né? Mas o olhar é o mesmo, para que a gente cuide, porque o imóvel ainda é uma moeda forte. Valoriza. Né? Ele valoriza, você está usando, você pode alugar, é um bem que durável e também um bem real, né? Que numa velhice ele pode servir numa aposentadoria, numa dificuldade que precisa aí de uma cirurgia, por exemplo, né? Você pode dar em garantia, você levanta um recurso com o imóvel. Então eu acho que a gente tem que cuidar desse imóvel. Então eu acho que o recado que fica é isso. Se a gente começar a comparar valores de veículo por metro quadrado e os valores de imóvel por metro quadrado, nós vamos ver que é muito similar. Sim. Um carro hoje ele custa 15 mil reais metro quadrado. Faz a conta. 2,5 por 5 ali. Não, pegando grande, né? Porque é a vaga do carro. O carro é menor que isso. Então, se você dividir o metro quadrado do carro vai dar 15 mil reais. Então, se você está comprando um produto que às vezes está pagando metade disso, 8 mil reais. Né? É um investimento bem melhor. Então, mas vamos cuidar. Né? Vamos contratar um bom síndico, vamos contratar boas empresas, vamos cuidar da manutenção e não chegar numa reunião de condomínio para falar não. Vamos resolver aqui. A gente não quer gastar. Não quero gastar. Então, aí é complicado. Esses são temas que a gente vai ter no próximo podcast. E eu torço, viu, Fernando, para a industrialização da construção civil. Eu acho que a construção ela chegou num patamar que o cliente, o consumidor, ele precisa de algo melhor do que nós estamos entregando. Mas nós só depende dele. Mas não, depende da gente. Então, mas a cobrança do consumidor é importante. Sim. Ele não cobra, ele não sabe o que cobrar, na verdade. Mas depende da gente também de entregar coisa melhor. Porque enquanto eu estiver entregando um bloquinho assentado com argamassa, com um chapisco, tudo rígido, e que você tem que dar manutenção a cada ano... Então, mas você concorda comigo, um negócio... né? Só estendendo um pouco mais, né? Eu, condomínio, compro um apartamento, não sei o que eu estou recebendo, vou lá, eu não sei o que material, não leio o meu manual descritivo, não faço os testes de escoamento de água, simplesmente eu pego, vou embora, daqui 1 ano, 2 anos eu começo a perceber algumas falhas. Então, eu acho que essa falta de informação e essa falta de participação também, ela é muito latente. Então, tem que mudar a questão cultural. Por isso eu acho que é o processo colaborativo. Exato. Nós temos aqui o condomínio, que a gente não define o nome dele ainda, então quem quiser dar uma dica para a gente com o nome, fique à vontade. E ele vai fazer esses questionamentos, eu gostaria que você respondesse a ele. Opa, vamos lá. Arthur, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença, a disponibilidade de estar vindo aqui bater um papo com a gente, esclarecer, né, tentar me ajudar, que eu quero comprar em breve o meu AP, eu estou na luta aí e espero que você me ajude a estar adquirindo isso aí. Eu estava vendo aqui, Arthur, a sua empresa 25 anos de mercado, ver que você atende várias cidades, e com relação ao podcast, tudo que foi dito aí, eu tenho uma dúvida a respeito lá do primeiro bloco que vocês estavam conversando. A minha primeira dúvida é o seguinte: por exemplo, se eu for comprar um apartamento ou uma casa em que você fez a construção daquele condomínio, tem diferença de valores desse imóvel entre cidades? Por exemplo, uma cidade em Araraquara, é diferente o valor de uma residência em que eu vá comprar também em São Carlos? Existe diferença de valor entre essas duas cidades? O que existe em relação à obra, muito pouco ela pode sofrer uma variação.
às vezes, você pode pegar uma cidade, por exemplo, que a caçamba ela é mais cara. Você pode pegar uma cidade que a areia, o concreto, a pedra é mais cara. Então, você tem variações, e isso, dentro do CUB, né, do custo da unidade básica, ou dentro do Sinduscom, a gente consegue, o próprio da tabela SINAP, a gente tem alguns parâmetros regionais, né? Então, a região de Campinas é um preço, a região de São Paulo é outro preço. Você tem problemas, dependendo da localização, problemas de logística, que a hora que você vai entrar com uma carga maior e ali não pode entrar, então você precisa às vezes pagar hora extra, precisa entrar de madrugada, então você tem pequenas variações, mas a grosso modo, a construção, se for pegar São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, aqui onde a gente está nessa região, ela vai ser muito similar. O que vai acontecer da diferença do produto final às vezes a especulação imobiliária que se tem dentro às vezes o valor do terreno que se pagou, né? Então, porque o custo da unidade básica é uma somatória dentro do empreendimento do que está se compatibilizando. E uma diferença que poucas pessoas entendem, condômino, né? é o que você vai fazer um prédio com subsolo e mais área comum. O que o proprietário está comprando, ele está comprando um apartamento de 100 metros quadrados, mas às vezes esse empreendimento ele exige 70%, 80% de construção a mais. Então, na verdade, você está comprando 180 metros quadrados que está sendo vendido como unidade útil, habitável, 100 metros. Então, se você pega os conjuntos habitacionais, não são à toa que eles partem do chão, não tem subsolo, e a área comum é o menor corredor possível, e às vezes um elevador ou nenhum, para ter a menor caixa de escada. Isso dá um índice de um metro quadrado construído para 17%, 20%, até 25%. Aonde num prédio alto de subsolo, que você tem lá academia, quanto mais coisas você coloca, mais custo fica. Então você tem um índice de 1 metro quadrado para 1,8, 1,7. Então, por isso que um prédio maior, ele custa, às vezes, ali, mais do que o padrão popular. Porque a construção em si, ela é diferente, e aí também muda a fundação, muda uma série de coisas. E também os acabamentos, né? Os acabamentos, eles mudam muito. Agora, se for o mesmo padrão, provavelmente vai ser o mesmo valor de construção. Aí você tem o valor especulativo de imobiliária, entra a parte de corretagem, entra a parte de bairro, né? Então você tem ali uma oscilação de mercado. E outra coisa, por exemplo, que acontece em São Carlos, você pegar a região do shopping, por exemplo, o preço do IPTU é assim... assustador. É assustador, porque é uma coisa assim, se eu não errar aqui, é 30 vezes mais caro do que a média normal. Poxa. Então é uma coisa complicada, porque isso são decisões políticas. Entendi. Então você tem essa... Deixa eu aproveitar o que você falou aí na questão da área comum. Qual que é a tendência hoje de área comum? Está diminuindo o tamanho dos apartamentos e aumentando a área comum? Eu acredito que sim, porque hoje os jovens, muitos jovens que eu conheço não querem carro. Uma vaga de carro hoje é 12,5 metros quadrado da vaga, só que você tem que construir 25, porque você tem um espaço de circulação do carro. Então, imagina que uma vaga, nós falamos de 25 metros quadrados para poder atender um apartamento de 50 metros. Então, a exigência por norma, eu só posso aprovar uma planta na prefeitura com uma unidade autônoma, com uma vaga, isso é uma coisa que é político. É uma decisão de planejamento. Se você tem o plano diretor, o estatuto da cidade, falando para priorizar o ser humano, o pedestre, né, e o ciclista, e ao mesmo tempo você tem uma regulamentação na hora de fazer qualquer tipo de construção que ele exige uma vaga de carro, você tem um conflito entre ideais. E aí fica mais caro, né? Então tudo isso é uma coisa que também há que se rever para poder... Por que não?
num prédio eu possa ter unidades sem vagas, ninguém está enganando ninguém, mas você tem ali um patinete elétrico, né, ou uma moto elétrica. Por que precisa ser vaga de carro? Não pode ser vaga de moto? Então, tudo isso também, eu acho que a mentalidade e o comportamento do usuário vai fazer com que a cidade, que é um organismo, ela tenha que se adequar. Mas quem está sentado na cadeira planejando também precisa abrir a mente. Mas viu, Arthur, mas mesmo assim, pensando na colocação aí que você fez, eu posso ficar tranquilo, né? Eu posso comprar meu AP, ele vai valorizar, né? Eu não vou perder dinheiro, porque em volta daquele empreendimento, o comércio, tudo vai ser instalado ali, que é uma coisa meio que natural, né? Então eu não preciso desistir do meu apartamento, né? Do meu imóvel, né? E isso é uma coisa muito interessante, principalmente no Brasil, porque historicamente, se você fizer uma análise maior, passando o tempo, 10 anos, 15 anos, o imóvel ele não desvaloriza. Ele sempre valoriza. Você pode ter momentos, se você comprou um investimento para alugar, e aí você tem momentos que não alugou, mas você tem, ao mesmo tempo, você tem a valorização do imóvel num espaço maior, isso acontece de forma linear. O que muitas vezes pode acontecer na especulação imobiliária, que às vezes cria aquela bolha naquela região, a pessoa comprou um imóvel e achar que vai ganhar o dobro, né? Então, isso também é uma coisa que, quando vendem isso, também não é a realidade, porque a realidade, nós temos que fazer a média da inflação e a média das valorizações de imóveis. Então, se nós pegarmos isso como histórico de 100 anos, o imóvel, independente se é um imóvel mais popular, se é um imóvel comercial, se é um imóvel residencial, ele tende a valorizar. Agora, em maior escala ou não, sim, dependendo da manutenção. Mas né? também isso, porque também não adianta largar o imóvel lá e não cuidar dele, porque aí também a gente tem uma deteriorização. O imóvel ele tem que valorizar desde que ele tenha uma condição de habitabilidade. Então, eu acho que isso é bacana. Mas, enquanto investimento, ele é É atrativo. Ele é atrativo e uma coisa interessante, né? Vou falar aqui para provocar, para a gente pensar. Ele é desvalorizado enquanto política. Porque você tem facilidades de compra de linha branca, você tem facilidades de compra de moto, de carro, de qualquer outra coisa, mas você tem uma dificuldade jurídica na negociação de imóvel. Então, o produto que você poderia ter segurança jurídica para uma aposentadoria na velhice, ele é feito de uma maneira para dificultar. E tudo aquilo que se deteriora, ele é feito. Você pega uma BV financeira, por exemplo, né? Falando... Você consegue fazer o financiamento de um carro de 150 mil reais para uma pessoa de 70 anos em 2 horas. E você não consegue financiar um terreno O mesmo valor. ou metade do valor para uma pessoa de 20 anos. Entendi. Então, isso também faz parte também de cultura, de tendências, né? E aproveitando o gancho aí, o Arthur, porque você está falando de valores, de aquisição de imóveis, né? Quando eu fui comprar o meu... Aliás, estou negociando ainda, tá? O meu AP, o meu primeiro AP, eu fui conversar com o Fernandes a respeito do que o corretor tinha me falado, né? O corretor, ele me prometeu que o condomínio, a taxa condominial do meu prédio, ela não ia passar de R$300, né? E a hora que eu levei a realidade do meu condomínio para o Fernandes falou, não, aqui o mínimo é R$600, né? E se eu compro esse empreendimento e chega na hora lá, eu não consigo pagar meu condomínio, tem alguma forma em que a construtora consiga passar essa informação, até mesmo uma provocação pro meu caso, né? Eu que estou querendo comprar, para ter mais ou menos uma base de quanto vai custar por mês esse condomínio. Perfeito. Isso é uma dificuldade e, às vezes, o corretor que quer tirar o pedido, né, até usa de ou informação falsa, né, ou faltando ali ou com a verdade, e isso acontece no mercado. Isso também, como em tudo, né, nós temos bons profissionais e os maus profissionais. E aí é um desserviço, porque tudo isso também do condomínio vai ser uma composição de custo do que vai ser feito, do que vai ser entregue.
né? Então tem vigia 24 horas, é um preço, não tem, é outro. Tem portaria eletrônica, tem biometria, então, tudo você tem um custo para poder ser diluído. Então, a gente consegue prever. E também nós temos também, lá na frente, quando você está fazendo um empreendimento que demora às vezes 2 anos, tem coisas de tecnologia que você está colocando hoje e amanhã depois foi superada. Né? Então, vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Comprei uma usina de energia fotovoltaica para colocar na construtora. Isso já tem 5 anos. À época, fiz um financiamento para poder equilibrar com as contas de energia. Comprei um inversor do melhor que tinha, com capacidade de duplicar a quantidade de placa solar. Agora, dezembro, fui pedir o orçamento, não pode mais porque esse inversor já está ultrapassado, porque a placa que inventaram agora não conversa mais com o inversor. Então agora eu estou comprando um novo conjunto, porque aquilo que eu investi lá atrás está defasado. Então, como é que nós vamos prever esse tipo de cenário? Sendo que quando eu comprei, a promessa era que tudo ia se encaixar e ia dar certo. E aí eu ia economizar lá na frente. Não aconteceu essa realidade. Então também nós temos todas essas variações. Então isso é um ponto muito importante que deixa aqui a orientação, assim, você vai adquirir um imóvel, veja, você tem capacidade, é igual carro, né? Quero comprar um carro de alto padrão, tem capacidade de trocar o pneu? Tem capacidade de dar manutenção de PVA, vai pagar o PVA, vai pagar o seguro, vai pagar lá, porque as coisas são caras. E elas são relacionadas ao que você quer de conforto e desempenho. Então, isso é muito importante, essa pergunta que você levantou, para que realmente... O que o cliente deve fazer? Comparar com prédios similares quanto realmente está se pagando. E aí faz uma consultinha, ou na internet, ou nas imobiliárias, para ver e não acreditar só de primeiro, às vezes, numa... que eu não gosto, né? Eu gostaria que o vendedor ele fosse um explanador do produto e deixasse o cliente escolher. Mas, às vezes, o vendedor ele quer forçar a goela abaixo e quer tirar o pedido assinando no impulso. E essa cultura, ela tem que mudar. Eu acho que é até constrangedor, porque eu fui participar de um feirão da Caixa e a hora que foi aprovado um cadastro de um amigo meu, que eu levei um colega meu lá, a hora que foi aprovado, o corretor virou a costa, estoura um balão lá na hora, estoura uma festa. Eu vendi e tal. O que eu senti na hora ali foi assim, mais um trouxa caiu, né? Então esse sentimento que dá na hora que é feita essa festa, na hora que vende, porque na verdade é o proprietário que conquistou aquilo lá, né? E na verdade ele festeja a comissão que ele ganhou, né? Parece uma coisa. Quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem está saindo ganhando é o corretor ali, não na verdade a pessoa que está comprando a sua residência, né? E a minha última pergunta que vocês falaram que eu achei muito bacana foi em relação à garantia. Eu acho assim. Você comprou o seu apartamento, você tem que ler o manual do apartamento para você cumprir as garantias. Mas, por exemplo, esse prédio aí, por exemplo, esse apartamento que eu estou comprando, ele tem piscina, né? A piscina, quem é responsável pela manutenção da piscina? E esse manual dessa piscina não vem pro proprietário ou vem pro proprietário? Para quem que vai? Quem tem que cuidar? Quem que se responsabiliza pela piscina, pelo parquinho que vocês entregam, dos trabalhos de área de lazer que vocês já entregam no empreendimento? Quem que tem que cuidar disso? Como é que é o cuidado disso? Para quem vai esse manual? Como que a gente pode fiscalizar isso aí para ver se tá sendo feita essa manutenção? No caso, acredito que a sua consultora deve ter uma abertura que fala direto com o proprietário, mas aonde que o proprietário que comprou o apartamento vai buscar essas informações? Não, perfeito. A legislação obriga os empreendedores, os construtores, afinal de qualquer empreendimento, do tamanho que seja, pode ser a menor casa que a gente pode pensar, ou um empreendimento mais complexo, ter um manual entregue na assinatura do contrato, seja na casa pronta ou seja ela em planta. Então tem que ter o contrato de compra e venda, tem que ter o manual, é obrigatório isso por lei, o manual de manutenção, prevenção, né, e de garantias,
E ali vai estar o descritivo. E das áreas comuns, né, também, quando é área comum, vai ter um regulamento interno desse condomínio, que já está pré-aprovado lá no cartório. Então, tudo isso... O regulamento seria a lei que o condomínio tem que seguir. A lei que tem que seguir. Nesse regulamento, as áreas comuns, ela tem as despesas e as manutenções. No manual, você tem como fazer e descrever o tempo que você tem que fazer de manutenção periódica e de preservação, e você também tem a manutenção do uso, né, que também estaria descrito ali no condomínio, no manual do proprietário. E o custo disso é dos moradores, né? Então, ali aí tem que contratar, que aí você pode fazer isso com uma pessoa terceirizada ou com uma empresa terceirizada. O que a gente indica para o síndico? Porque nada se pode se fazer no país de pegar uma pessoa sem registro, sem capacidade técnica, ir lá e pagar uma hora de R$100, um dia de R$100, R$150 para ele ir lá e fazer o serviço. Mas o responsável por executar essas manutenções, então, é o síndico. É o condomínio, que está sendo gerido pelo síndico. Que foi eleito pelo condomínio. Mas o custo de tudo isso, quem paga o síndico, quem paga é o condomínio. Então, por isso que o condomínio ele é uma somatória de situações daquilo que entrega. Então, tem empreendimentos que a gente faz pesquisa de mercado que a piscina não é bem-vinda, por exemplo, porque ela tem um custo elevado de manutenção. Entendi. Então, você vai pegar, você cuidar de uma piscina bem cuidada, hoje, Fernando pode falar melhor, mas é R$800, aí R$750. Só de produto. Só produto, o piscineiro, e aí tem que repor, né? É uma série, e depende também da tecnologia adotada daquela qualidade da água. Porque você tem água que alguns têm alergia e tem que fazer um outro tipo de tratamento que não é com cloro, por exemplo. Então, hoje você tem uma gama de coisas no mercado que pode ter um preço um pouquinho diferencial. Ou às vezes você tem que comprar um equipamento, por exemplo, uma autonomia de limpeza, que seria bacana. E aí você tem um investimento inicial que tem que ser rachado. Como tudo, né? Então, eu acho que a tecnologia é um pedido para a gente poder organizar isso, mas também tem um custo inicial que às vezes os condôminos, por quê? Às vezes foram iludidos lá no começo que ia ser R$300 e chega lá nos primeiros 4 meses é R$1.000 para poder adquirir algum equipamento, né? Então isso também tem. E outra coisa, a área comum vem mobiliada ou não vem mobiliada? Porque isso não é certo ou errado, é o que está combinado. É o que está no memorial descritivo. É o que está no memorial descritivo. Se vendeu... O memorial descritivo é tudo que vem no condomínio. Tudo que vem aos acessórios, vamos falar não assim. Tem o certo ou errado. É o empreendimento que tem isso, que estão oferecendo e está pagando por aquilo. Porque aquele que compra também está no preço. Então, tudo isso precisa ser analisado com critério, né? Para que amanhã ou depois não se sinta frustrado, né? Com base no que você falou aí, na questão das áreas comuns, dos móveis, né? Normalmente, quando você vai vender empreendimento, vem com as fotos, já com tudo que deveria estar lá. O entendimento do condomínio eu estou comprando, vai vir aqueles móveis. Ou seja, se não tiver no memorial descritivo, aquilo é apenas uma foto ilustrativa. E as pessoas, elas acham que realmente tem que estar aquilo que foi... Isso é uma outra coisa também, Fernando, que por lei... Porque você pode fazer uma imagem decorativa, tem que estar escrito em todo papel que toda aquela imagem é meramente ilustrativa. Se não tiver, tem que entregar. Tem que entregar. Então, tem que estar tudo muito bem amarrado, né? Inclusive, para fazer propaganda, você tem que estar registrado e incorporado, né? Então só para encerrar, Arthur, na questão do... Maravilha, então eu gostaria de agradecer a minha participação aí, Arthur, muito obrigado por sanar as minhas dúvidas. Agora o nosso chefe aí, o nosso mediador vai... Nosso chefe vai ajudar com você. Não, o nome dele. E eu agradeço a sua participação mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que não é sempre que você tem um horáriozinho vago aí na agenda para estar atendendo a gente. E muito obrigado e agradeço a sua participação aí. Não, estamos à disposição. Só para fechar, ao que o papagaio perguntou, sobre a questão de manutenção, que a responsabilidade é do condômino. O síndico só representa o condômino na manutenção.
Então, respondendo pro papagaio, né? A responsabilidade sempre da manutenção será do condomínio, é ele que paga a conta no final, né? Infelizmente, as pessoas elas não querem gastar dinheiro e não querem fazer o mínimo que está no manual, o mínimo, mas ele chega e se acha no direito, depois que começar a pingar no apartamento de baixo, ele acha no direito de cobrar construtor porque ele não fez o rejunte uma vez por ano, não é isso? É isso. É cultura, né? Nós temos que entender que eu brinco muito, isso começa quando a gente vai fazer obra para terceiro, Fernando. O pessoal não quer gastar com projeto, porque acha que é gasto. A manutenção não é gasto, ele é investimento. E o projeto inicial, bem feito, também é investimento. Então, tudo isso tem que ter uma mudança do proprietário para com o administrador do condomínio, o síndico, que o que está fazendo é um trabalho de manutenção, né, e de investimento, e não de gasto. Porque se a pessoa acha que é tudo gasto, ele sofre, ele não dorme. Vai ficar mais caro essa conta. Vai ficar mais caro. Então, isso também, o comportamento e a compreensão do consumidor, ela tem também que passar aí por uma mudança. Quero agradecer a todos por acompanhar nosso podcast até agora. A gente pretende começar a fazer ao vivo em breve, né, e trazer os condôminos para participar efetivamente. Obrigado, meu nome é Fernandes e a gente se vê na próxima edição.